Quem como Deus? Bendito seja Deus por este dia que Ele nos preparou. Que alegria estar com cada uma de vocês, minhas queridas irmãs, mulheres. Parabéns. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. E eu quero parabenizar a cada mulher guerreira que está aqui. Cada mulher que, apesar de todas as dificuldades que se levantaram, disseram sim. Eu vou ter um encontro maravilhoso com o Senhor neste final de semana. E vieram. Mulheres que a cada dia sustentam a sua família na oração, no trabalho, na doação. Parabéns. Parabéns. Mas, mais do que um parabéns, nós precisamos estar repletos do Espírito Santo, que nos faz novas. Peço ajuda para cantarmos já no início desta pregação ao Espírito Santo. Vamos falar sobre a mulher orante. E não há mulher orante, não há vida de oração verdadeira, se essa não for embasada, sustentada, transformada pelo Espírito Santo. Então fique de pé mais um pouco. E vamos abrir o nosso coração a tudo que Deus deseja derramar nesta pregação. Mais do que uma pregação, que seja um momento de encontro com o Senhor. De transformação da nossa história. Porque mais do que ouvir falar de Jesus, queremos nos encontrar com Ele. Espírito, levanta tuas mãos. Espírito Santo de Deus. Reza, mulher de Deus. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser. Deixa que o Espírito Santo já vá ordenando o teu interior. O meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. E clama. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Solta a tua língua em oração. Reza ao Espírito. Reza no Espírito. Senhor Jesus, te entrego esses corações tão preciosos, mas tão machucados, tão feridos. Corações desejosos de uma vida nova. Corações que tantas vezes foram traídos, abandonados, esquecidos. E por isso tantas vezes assumiram posturas que contradiziam a sua verdade mais íntima. Te peço, Jesus, a efusão do Espírito Santo sobre esses corações nesta manhã. Que saiam daqui mulheres novas, mulheres transformadas, mulheres orantes. A imagem que me vem é do crucificado e aquele sangue escorrendo e sendo derramado sobre nós, sobre os nossos corações, sobre as nossas feridas, sobre as nossas machucaduras, sobre a mente de muitas mulheres que aqui se encontram. Mentes feridas, mentes perturbadas. A palavra que você até usava, a minha mente está agoniada, agitada.
vida. É o sangue de Jesus que está nos lavando, nos purificando, nos restaurando. Receba, meu irmão. Receba, minha irmã. O sangue de Cristo que é derramado sobre você nesta hora. Sobre o seu coração de mulher. Sobre a sua história. Deus visita a sua história nesta hora. O sangue de Jesus que cura, que salva, que liberta, que restaura. Você que foi muito machucada nos relacionamentos. A imagem que Deus me dá é de uma mulher como se ela estivesse com o seu corpo cheio de ferida. Mas não é o seu corpo, é a sua alma. Porque você foi buscar amor nos seus relacionamentos, nos homens que você se relacionou. E você só se feriu. Essa é até a frase que você utiliza. Eu só me machuquei, eu só me feri. Encontre-se com este verdadeiro homem que é Cristo Jesus, que cura as suas feridas, que te dá sentido de vida e que tem um amor de verdade. Jesus, te suplico nesta manhã um encontro verdadeiro contigo, porque somente nesse encontro podemos ter a nossa vida transformada. Amém. Amém, Jesus. E hoje, no Dia Internacional das Mulheres, quantas mulheres sofridas, quantas mulheres que chegam a dizer: eu não tenho do que me alegrar, porque foram, por engano, cedendo aos apelos da mídia, do mundo, e se encontram hoje infelizes. E eu estou aqui para te dizer: tem jeito, minha irmã, tem jeito, ainda é tempo, porque Jesus não esqueceu de você. Hoje nós vivemos em um tempo de profunda comparação através das redes sociais. Quantas mulheres, e digo isso com dor no meu coração, sentem-se completamente perdidas, esqueceram-se do que é a sua verdadeira imagem, porque começaram a comparar-se com A, B ou C, e jamais a sua meta chegava, e não vai chegar, meu filho, minha filha. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se há alguém que nós temos que nos assemelhar aqui, é o coração de Deus. Então, o coração das mulheres, nesses dias, feridos e frustrados, vivem uma grande crise. Muito se fala da crise da masculinidade, da feminilidade. E eu quero aqui falar com vocês da crise da oração. Daquela oração de encontro verdadeiro. Porque somente na oração nós somos capazes de nos conhecer íntima, profunda e verdadeiramente. A nos olhar no espelho sem nenhum medo. Hoje, a mídia faz uma comparação, uma pressão, para que você tenha o corpo perfeito, o sorriso perfeito, o esposo perfeito, o trabalho perfeito. E a cada vez mais o que nasce nos nossos corações é uma contínua angústia. Porque esse desejo de perfeição não pode ser atingido, humanamente falando. Humanamente falando, que eu digo na lógica do mundo, senão com uma vida verdadeira em Deus. E hoje é dia da mulher e eu quero partilhar com vocês alguns exemplos de mulheres. Mulheres que até mesmo, mulheres da Bíblia. E não basta somente ser mulher,
é necessário, acima de tudo, escolher ser feliz. Não a felicidade como o mundo vem pregando, mas a felicidade que Deus tem reservada para cada um de nós. Na história da Sagrada Escritura é recheada de mulheres, do início ao fim. Mulheres que, com auxílio de Deus, com auxílio de Jesus, tiveram suas vidas transformadas. E mulheres também difíceis. Mulheres também terríveis. Aqui eu cito Jezabel. Ô mulher difícil na Bíblia, pelo amor de Deus. Mulher essa que introduziu a idolatria no povo de Israel. E essa história é uma história longa que nós vamos ver lá no livro de Reis. Depois você pode ver e ver toda essa história. Mulher que perseguia os profetas de Deus. Elias chegou a dizer: tira minha vida, dessa eu não escapo. Ele tinha, no dia anterior, destruído mais de 400 sacerdotes de Baal. Mas quando veio aquela mulher louca atrás dele, ele disse: agora eu não escapo. De mulher doida até o profeta correu. Então, não é porque está na Bíblia que é santa. Não é porque é mulher que será automaticamente feliz. Mas sim, quando nós deixamos o Senhor transformar a nossa história. E eu quero trazer aqui, claro, temos o modelo máximo na Sagrada Escritura, que é Nossa Senhora, a nossa mãe. Mas eu quero trazer aqui o exemplo de uma outra mulher. Uma mulher uma mulher adúltera. Abra sua Sagrada Escritura em João 8. João 8. E por que eu escolhi trazer este exemplo? Porque talvez seja essa a sua realidade. O adultério, a perdição. Não porque você quis. Você não desejou estar aí. Mas trago este exemplo da Sagrada Escritura para mostrar que não há caso perdido para Deus. Então vamos ao texto do Evangelho. Versículo 2. De madrugada, voltou ao templo, e todo o povo vinha até ele, que sentado os ensinava. Então os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher flagrada em adultério. Colocando-a no meio, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi flagrada em adultério. Moisés, na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, que dizes? Eles perguntavam isso para pô-lo à prova e ter motivo para acusá-lo. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como insistissem em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, foram saindo, um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher, que continuava no meio de pé. Erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus então disse: Eu também não te condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais. Vai e não peques mais. E
esse reescrever, o que Jesus escrevia no chão? Os evangelistas não relatam. Textos narram que Jesus escrevia ali o nome dos homens com os quais ela havia pecado. Ele escrevia ali os pecados que ela cometeu. E quando ele disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, os homens ali saíram um por um, porque viram ali também a sua história. E Jesus apaga esses pecados escritos na areia, como que dando-nos uma nova chance. Porque não foi só aquela mulher que ele perdoou. Ele perdoa a mim e a você. Não muito, mas tudo. Mas deixa a exortação muito clara. Vai e não peques mais. Somente a boa vontade seria capaz de sustentar aquela mulher na graça, sim ou não? Não, minha gente. A boa vontade, ela iria caminhar com ela uns passos. Quando ela desse mais uns passos, as suas inclinações, a sua vida velha, a chamaria de novo ao pecado. Vocês viram alguma semelhança com a vida de vocês? Se nós não nos comprometermos com uma vida nova, voltarão os velhos hábitos. Quero insistir, não basta ser mulher para ser feliz. É necessário ser santa. Escolher uma vida de santidade. Esta vida de santidade, ela é marcada pela oração. O que é a oração? É um encontro de amizade com Deus. Mais do que repetição de palavras, é intimidade. É relacionamento. Você não pode dizer-se íntimo de alguém se não se relaciona com ele. Você pode ser um colega, você pode ser um conhecido, pode ser até um amigo, um companheiro de uma noite. Mas relacionamento requer tempo, requer continuidade. E ali, Jesus como que dizia àquela mulher, eu não te condeno, mas permanece comigo. Permanece comigo. E a oração é este encontro com Deus. Mas, irmã, como eu posso rezar? O que rezar? Nós estamos em meio a uma quaresma que, por excelência, é um chamado à conversão, à mudança de vida. Mas essa mudança de vida, ela não se estabelece somente em uma quaresma. A mudança de vida, ela se estabelece a cada dia. Temos a oração do Santo Rosário, e que maravilha, que bênção nós estamos vendo no nosso país. A irmã Maria Raquel falava numa pregação uns meses atrás. O Brasil, que era conhecido como o país do carnaval, já começa a ser conhecido como o país que levanta na madrugada para rezar o rosário. Louvado seja Deus. Mas a recitação deste rosário precisa produzir frutos no nosso dia. É lindo ver aquela multidão. Somos já milhões que rezamos o rosário na madrugada.
E você, família Exército de São Miguel, reza o Rosário da Madrugada a cada dia. E é estéril esse rosário se nós não o colocamos em prática. Não vivenciamos esta caridade com os nossos, da nossa família. Porque às vezes é muito cômodo, é muito fácil sorrir para quem está fora. Mas sorrir para quem está dentro dói. Porque muitas vezes os que mais nos ferem são aqueles que estão dentro de casa. Mas eu te convido, nessa manhã, a fazermos o propósito da vivência autêntica da oração. A oração no teu trabalho. A oração enquanto você faz os afazeres da casa. Muitas vezes, pelos compromissos assumidos, quantas mulheres chegam a nos dizer, eu não tenho tempo para rezar. Mas faça da sua vida uma vida de oração. Mesmo que esta oração muitas vezes sejam as suas lágrimas. Mesmo que esta oração não seja nada além de um sorriso. Quantas vezes um sorriso tem curado? Quantas vezes um sorriso tem dado esperança? Quero trazer aqui também uma outra mulher na Sagrada Escritura. Agora nós vamos para São Lucas, capítulo 8. Deixa eu ver aqui. São Lucas. Aqui nós temos dois exemplos. A pecadora Maria Madalena. E nela, sobre esse exemplo, vou me demorar mais um pouco. Ela foi convidada. Vou ler a Sagrada Escritura tal qual está. Capítulo 7, versículo 36. Um fariseu convidou Jesus para a refeição. Ele entrou na casa do fariseu e sentou-se à mesa. Havia na cidade uma mulher que era pecadora, que soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume, pôs-se atrás aos pés de Jesus e, chorando, começou a lavá-los com suas lágrimas. Depois, enxugava com os seus cabelos, beijava-os e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que eu tinha convidado falou consigo mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem é a mulher que o toca. É uma pecadora. Então Jesus lhe dirigiu a palavra: Simão, tenho algo para te dizer. Ele respondeu: fala, mestre. Certo credor, retomou Jesus, tinha 2 devedores. Um lhe devia 50 denários. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Como não tivesse com o que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: ao qual perdoou mais. Jesus lhes disse: julgaste corretamente. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: está vendo esta mulher? Quando entrei na tua casa, não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, lavou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com os cabelos. Não me destes o beijo. Ela, porém, desde que cheguei, não parou de me beijar os pés. Não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu os meus pés com perfume. Por isso te digo, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, pois ela demonstrou muito amor. Aquele, porém, a quem pouco se perdoa, pouco ama. Em seguida disse a mulher:
teus pecados estão perdoados. Os convidados começaram a comentar entre si: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Quantos de nós não queremos e não precisamos dessa experiência nesta manhã? A experiência do perdão. Quantas mulheres afligidas pelo seu passado e paralisadas. Mais à frente o Evangelho vai dizer que esta mesma Maria Madalena haviam saído 7 demônios dela. Alguns padres da igreja comentam que ali são 7 pecados capitais. Estava cheia de pecados, mas o Senhor olhou e amou-a. Olhou e perdoou-a. Assim como perdoa a mim e a você. Mas o que significa rezar? Na prática, qual a diferença de uma mulher que reza e de uma mulher que não reza? A cruz, ela sempre baterá às nossas portas. As mulheres de Deus e as mulheres que não conhecem Deus. É justamente na hora da prova que nós saberemos o que está dentro do nosso coração. Porque rezar custa, viu? Rezar custa. É necessário a cada dia fixar um horário para a nossa oração. É necessário constância. É necessário silenciar. E um dos grandes desafios dos dias de hoje é justamente esse: silenciar. Algumas pessoas falam: irmã, rezo todas as orações. De manhã, quando me acordo, até a hora de me deitar, rezo. Mas a pergunta é: reza como? Diante da oração, em primeiro lugar, é preciso silenciar. E para nós, mulheres, silenciar é um pouquinho mais difícil, não é? Um pouquinho mais difícil. Eu que gosto de conversar, meu Deus do céu. Mas se eu não silencio, se eu não tenho aquele meu encontro a sós com o Senhor, eu não tenho como dar continuidade à minha caminhada, eu não tenho como dar continuidade à minha vocação. Sendo muito sincera, não tenho como dar continuidade à minha vida. Quantas mulheres encontram-se hoje numa verdadeira falta de sentido? E não é porque você perdeu o seu emprego, não é porque você foi traída. Tudo isso são coisas terríveis, tá? Eu não estou dizendo que não dói. Mas aquela mulher que está ancorada em Deus, quando vem essas situações inesperadas da vida, permanece. Permanece com Jesus. Esta Madalena, que foi perdoada. Qual foi a experiência de Maria Madalena? Jesus ali publicamente disse que ela estava perdoada e está tudo bem. Não. Ela abandonou sua vida velha e começou a seguir Jesus. E seguiu de tal modo que na hora da cruz, quem estavam lá? Maria, sua mãe, e Maria Madalena. A Imaculada, a perfeita, aquela que sempre disse sim a Deus, mas aquela que um dia foi chamada pecadora, mas agora é chamada de alma eleita, alma escolhida, alma transformada pela divina misericórdia.
E estou colocando esses exemplos mais difíceis da Sagrada Escritura, mas que essas duas mulheres encontraram-se com Jesus, porque Jesus deseja encontrar-se ainda com você, no seu quarto, na sua intimidade. Muitas vezes nós vivemos à procura de uma palavra que dê sentido. Voltando à oração, muitas pessoas, como eu já disse, rezam o dia inteiro, mas não pararam ainda para escutar. É no silêncio que Deus se revela. Mas, irmã, não consigo. Minha cabeça, se eu calar minha boca, eu calo minha boca, mas eu não calo minha mente. Não sei se alguém já passou por isso daqui. Ninguém, né? Ninguém tem esse problema. Você precisa, em primeiro lugar, colocar-se na presença de Deus. Iniciar um diálogo verdadeiro de oração. E isso que há quase 5 anos o Instituto Hesed vem fazendo, ensinando tantas mulheres a rezarem, a colocar para Jesus, Jesus, olha a minha história. Jesus, eu caí. Jesus, muitas vezes eu não quero nem mesmo levantar, porque muitas vezes levantar em certas situações é cair novamente. Mas deixa eu te contar uma coisa. Na medida em que você deixa de falar na rede social o que lhe acontece, ou está à procura de um e outro que te dê ouvidos, mas silencia e fala para Deus, as coisas mudam. Não como um passe de mágica, mas sim como uma realidade. Quantas promessas falsas já te fizeram? Mas me diz uma coisa, qual foi a promessa que Deus fez e Ele não cumpriu? Nenhuma. Todas as promessas de Deus são cumpridas. Mas para ouvir esta promessa, é necessário colocar-se em oração. Colocar-se em oração porque na hora em que uma enfermidade chega na sua vida, a diferença está naquilo que está no teu interior. Esta mulher edificou a sua vida, a sua família sobre a rocha. Podem vir os ventos, podem vir as tempestades, mas a tua casa não cai por terra, porque foi edificada na oração. E nós vamos ver mais adiante, na vida de Maria Madalena, Jesus elogiando ela, porque ela escolheu a melhor parte. E vemos mais na frente, ela buscar Jesus ressuscitado. E ela que o buscou na noite, o encontrou vivo. Encontrou vivo e ele deu a missão a ela de dizer aos apóstolos que havia ressuscitado. E ali se cumpre, ela escolheu a melhor parte. A iniciativa da vida de oração é sempre de Deus. Nós nunca seremos bons o suficientes. Filha, Deus não te escolheu porque você é boa. Não me escolheu porque eu sou boa. Deus nos escolhe porque nos ama. Deus não desiste. E apesar das inúmeras feridas que te causaram nesta vida, Deus é capaz de restaurar, não uma, não muitas, mas todas. Mas não há outro caminho a não ser estar aos pés dele. Mas como rezar? Que oração rezar? A oração mais simples. A oração verdadeira que brota do seu coração. Não é contando a história de outro,
mas revelando a tua história para Jesus. Há uma história que ilustra bem o que é intimidade. Um senhor, velhinho, tantas vezes durante o dia, ia rapidamente à igreja, chegava e dizia: oi Jesus, aqui é o Zé. E a cada dia ele iria lá: oi Jesus, aqui é o Zé. E um dia este homem caiu enfermo e ninguém o visitava. Mas as enfermeiras ficaram intrigadas, porque este homem era feliz. Ninguém o visita e ele é tão feliz. Aí perguntaram: ô seu Zé, qual o motivo da sua felicidade? Ele disse: você não viu? É a visita que eu recebo todos os dias. Ela disse: que visita, seu Zé? Ele disse: a cada dia ele vem me visitar. Ele vem me cumprimentar e dizer: oi Zé, eu sou Jesus e eu vim te visitar. Jesus não quer fazer esta visita somente ao Zé, mas a tantas Marias. E o mundo, a todo custo, deseja deformar esta imagem verdadeira que é a mulher. Enquanto eu vinha me preparando para essa missão, não era eu, né, que era para estar aqui, mas tudo bem, em nome da caridade. Deveria ser a irmã Maria Raquel, mas ela adoeceu desde o final da missão, que viemos dos Estados Unidos. Não estava melhorando, estava com febre. Então, nós achamos melhor que ela ficasse em casa. Porque ela está com febre, outros diagnósticos aí, vamos rezar. E ela ainda tentou vir, ela disse: eu vou. É meu compromisso. E as superioras disseram: não, você não vai. Ela disse: mas como vai ser? E eu, num ímpeto, disse: eu vou. Ela olhou para mim e disse: guerreira, você vai mesmo? Eu disse: vou. Ela já vai pregar? Eu disse: vou. Não sei o que vai dar não, mas eu vou. Vou fazer a vontade de Deus. Vou dizer para aquelas mulheres que mais do que a perfeição e a comparação que elas podem sofrer, ninguém substitui o que Deus preparou para cada uma delas. Você não precisa ser outra para agradar a Deus. Deus quer o teu coração assim. Deus deseja você com a sua história. A grande diferença é que Ele não te quer na lama. A grande diferença é que Ele te quer no colo. Ele te quer nos braços. E quantas mulheres sofrem em busca de um abraço, de um colo. Mulher, deixa de ser besta. Tem um coração aberto te esperando. E só este coração, só este abraço, que te conhece pelo nome, pode mudar a sua história. Então, embora eu saiba que não tenho a capacidade que eu desejaria ter, eu dou a Deus o meu tudo. Assim também, vocês são convidadas também a fazer. Não espelhem-se, não esperem ser como alguém. Seja aquilo que Deus quer de vocês. E aonde vocês vão encontrar isso? Somente aos pés de Jesus. De preferência aos pés de um sacrário. Jesus está vivo, presente em cada sacrário. Ali não é uma lembrança. Ali não é uma memória. É um coração vivo. Podem dizer: essa irmã é meio doida. Sou mesmo. Mas nesse ponto não estou sendo. Porque a ciência atesta, por meio de tantos milagres eucarísticos, que na Eucaristia há um coração vivo,
que bate, mas que você, com os olhos humanos, não consegue enxergar. Mas com o olho do coração, sim. Mas você só escuta esse coração bater se você está perto. Vocês estão vivos, não estão? Estão? Todo mundo está com o coração batendo, não está? Eu não escuto o coração de vocês. Eu não vejo o coração de vocês. Mas se eu chegar perto e se eu inclinar, eu vou escutar um coração batendo. Tum, 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 tum. Como você quer escutar o coração de Deus distante dele? É por isso que na hora em que vem a tribulação, você se desespera, você grita. Algumas xingam, né? Algumas, ninguém não. Algumas caem no desespero. E eu não estou querendo dizer que eu sou melhor do que vocês, não, tá? Eu sou igualzinha a vocês. Se eu não rezo, se Jesus não me deixa de acochado com ele, meu Deus, sei o que é que eu fazia nesse mundo, não. Graças a Deus que eu sou religiosa. Mas, insisto, é necessário estar. Para escutar o coração de Deus, é necessário demorar-se na presença dEle. Seja através da meditação dos mistérios do Santo Rosário, seja na meditação da Sagrada Escritura, seja na participação ativa na Santa Missa. É preciso estar. O coração humano que tanto sente a falta de presença só pode ser preenchido e saciado diante daquele coração vivo de Jesus. Não desejem ser aquilo que vocês não são. Vocês viverão frustradas, viverão magoadas, viverão feridas. Porque se você chega para alguém e descortina a tua vida e coloca todas as feridas, você corre um grande risco da tua vida. Depois está na boca de A, B, C, D. Quem já passou por isso aqui? Abriu o coração para quem não devia e depois está na vila todinha. Está na praça. Ao abrir o coração para Jesus, você não precisa esconder. Ele já sabe. Rasga o coração na frente dele. Ele já viu todas as tuas quedas. Ele já viu todas as tuas feridas. A grande diferença é que só ele pode dizer a palavra que restaura. É muito bom ter um amigo. E eu louvo a Deus pelas amigas que o Senhor me deu nesta caminhada, minhas irmãs, minhas superioras. E quantos são reflexos dessa amizade ao longo desta caminhada. Mas nada valeria essas amizades se eu não tivesse amizade com Ele. Essas amizades não teriam fruto se não fossem fundadas nele. Relacionamento exige tempo. Qualquer cura exige processo. Nós muitas vezes pedimos a Deus um milagre e Ele faz. Continua a fazer. Eu sou testemunha de tantos milagres que Deus tem realizado. Mas muitas pararam no meio do caminho porque não conseguiram perceber que o seu milagre estava acontecendo não em um minuto, mas um milagre que foi se desenvolvendo e se estabelecendo a cada passo. É preciso a nossa parte. Jesus fez tudo. Jesus faz tudo. E se preciso fosse, faria novamente. Mas a nossa parte Ele não pode fazer. Quando Ele, no meio daquela tempestade, disse para Pedro, caminha sobre as águas.
Pedro caminhou ou não? Caminhou. Mas ele teve que decidir dar o passo. Teve que fazer esta experiência de oração. E Pedro deu o primeiro passo. Só que ao dar o primeiro passo, ele olhou para si. E ele paralisou. E somente depois, a chamada de Jesus. Ele olhou novamente para Jesus, que erguia a mão e pôde dar os seguintes passos. Nessa sua caminhada, você talvez já tenha dado o primeiro passo, mas esteja voltando a se afundar de novo. Porque parou. Não parou de estar perto de Jesus, porque Pedro estava a um golpe de vista de Jesus. Mas digamos que naquela hora, o relacionamento foi interrompido. Pedro olhou para si. Pedro olhou para as suas capacidades. Pedro olhou para as suas forças. Aonde você está ancorando as tuas forças? Em você ou em Deus? Jesus nos chama nesta manhã para permanecer nele. E eu não posso encerrar este momento sem falar daquela que Deus mesmo escolheu para ser nossa mãe. Quantas feridas nós trazemos na nossa história, porque alguma hora nos faltou a mãe. Entendam, não estou querendo que vocês digam ou pensem que o problema da vida de vocês foram a mãe de vocês. Há situações bem terríveis que deixam marcas na nossa história. Mas você está viva, não está? Apesar de todas as maldades que fizeram com você, você está aqui. O projeto de Deus, ele sempre realiza-se. Ele te deu pai, ele te deu mãe, ele te deu casa. Ele te deu mãe na Virgem Maria. Ele te deu uma mãe para colocar no colo. Uma mãe para te ensinar. Uma mãe que vai formar. Nossa Senhora pouco aparece no Evangelho, podemos assim dizer, porque os Evangelhos, a finalidade era narrar a vida de Jesus. Mas é impossível conceber, até humanamente, a vida de Jesus sem sua mãe. O seu primeiro milagre veio pela intercessão dela. Na hora em que todos o abandonaram, ela estava lá. Então, é importante notar, na hora em que Jesus é aplaudido, é aclamado, não se fala, não é que Nossa Senhora não estava lá, mas não se vê a presença de Nossa Senhora. Mas na hora em que todos o cuspiam, batiam, se afastavam, se escondiam para não ser reconhecidos como amigos ou companheiros de Jesus, a mãe estava lá. A mãe está de pé diante da minha e da sua cruz. A mãe estava presente no Pentecostes. A verdadeira imagem de mulher, ali restaurada. A mulher que é mãe, que aos pés da cruz acolhe a humanidade, te acolhe como filho, como filha. A mãe que até hoje continua, ao longo desses 21 séculos de história de cristianismo, Nossa Senhora sempre apareceu.
Você não é obrigado a crer em aparição. Mas há algumas, inclusive, que são aprovadas pela igreja. E há relatos, desde o primeiro século, da intervenção de Nossa Senhora. E é com ela, e é pelas mãos dela, que eu peço que nesta manhã ela restaure o coração de cada mulher. Que possamos dizer de coração aberto: minha mãe é a Virgem Maria. Vamos ficar de pé e vamos rezar. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me ama e permanece neste colo de Nossa Senhora. Você que carrega em si um grande sentimento de abandono, que muitas vezes pensou: eu queria tanto ter dado certo, eu queria tanto ter feito o melhor, mas me faltou o colo, me faltou mãe. Minha filha, poderia ter faltado até hoje. Hoje Nossa Senhora te pega no colo e te ensina, e te educa, e te restaura, e toca a tua vida, toca a tua história com amor, com carinho. Quantas mulheres que ao longo da sua história foram perdendo sua imagem verdadeira, porque sentiram-se usadas, tocadas, vendidas, trocadas. Deixa que Nossa Senhora neste momento te coloque no colo, neste abraço puro, neste abraço verdadeiro, neste abraço de mãe. Te dê o carinho que faltou, te diga o quanto você é amada, o quanto você foi desejada, o quanto você é necessária, em primeiro lugar para Deus. E quantos irmãos e irmãs necessitam do seu sim. Quantas mulheres que têm uma missão extraordinária, mas estão paralisadas pelas feridas do passado. Se fecharam ao amor, se fecharam à maternidade. Deixa que Nossa Senhora te lave, passe o bálsamo sobre tuas feridas. Na escola de Nossa Senhora, deixa que ela te ensine novamente a amar. Se abrace neste momento. Minha mãe Receba este abraço da Virgem Maria. Virgem Maria,
Receba este que amor da agora Virgem vai me Maria, acolher, este acolhimento. me abraçar, Você que me desejava tanto este perdoar, abraço puro, me verdadeiro. compreender, Você que desejava um reconhecimento por tanta me coisa que você acalmar, fez. me ensinar, Você que olha assim, eu queria me só um educar, obrigado. Eu queria só ser olhada um minutinho. me formar. A Virgem Maria te acolhe no colo e diz para você: eu te vejo, minha filha. amar, Se jogue nos braços da Virgem Maria. minha mãe, Se jogue nos braços da sua é a mãe. Virgem Maria, Jogue as suas que dores, o seu agora cansaço. vai me acolher, Ela te acolhe, ela te carrega nos braços, ela te descansa. me perdoar, Ela está no meio de nós. me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Oh, minha alma, retorna à tua paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E mais uma vez, feliz Dia das Mulheres, mas aquelas mulheres que se decidiram pela santidade. Aqui tem mulher que decidiu pela santidade, sim ou não? Que vai acolher uma vida nova de oração, sim ou não? Que a sua casa é edificada sobre a rocha, sim ou não? Mulheres novas, mulheres de palavra, mulheres revestidas da palavra de Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Cantemos mais uma vez. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Só vocês, minha mãe, a Virgem Maria. Minha é a Virgem Maria. Me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. E viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora!